Feliz sábado para todos os nossos amigos da Escola do Pensar e hoje Escola Adventista do Campo Limpo, Unidade 2. 24 de novembro de 2023, esta meditação de pôr do sol, hoje sexta-feira. Já desejo para vocês um feliz sábado. Vamos orar? Pai misericordioso, muito obrigado e estamos pelos teus cuidados. Obrigado pela vida e pela saúde. Senhor, nós somos sempre gratos porque o Senhor tem feito por nós tudo aquilo que precisamos e muitas vezes indignamente, ou sempre indignamente. Pai Santo e Eterno, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, porque o Senhor é o nosso grande Deus, Deus poderoso. Nós não entendemos, Senhor, a Tua grandeza, mas nós louvamos e bendizemos o Teu nome e queremos Te adorar. Ajuda-nos nesse momento, guia-nos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje, nós vamos ler aqui Gálatas 5, de 13 a 26, que tem como títulos Obras da carne e frutos do Espírito Santo. Por que não dizer frutos da carne? Porque a carne não tem frutos. São obras ruins que a carne produz, mas nós devemos deixar, pela graça de Deus, tudo aquilo que pertence às coisas carnais e devemos firmarmos nos frutos do Espírito Santo. Em Gálatas, isso está bem explicado. Capítulo 5, versos de 13 até o 26. Começando, diz assim: Vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Nós somos chamados para a liberdade, para ter a liberdade em Cristo, sem pecados, sem males, sem problemas, sem riscos de vida. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Se nós praticamos pelo amor, o verdadeiro amor que é Cristo, nós vamos ter êxito. O verso 14 diz assim: Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a nós mesmos e também ao próximo. Na lei de Deus, este mandamento ele resume a segunda parte, ou seja, a segunda pedra da lei, que é amar ao próximo. E a primeira pedra, que é de 1 ao 4 mandamento, se refere a Deus. E ele no verso 15 diz assim: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quando você trata mal os outros, com rispidez, com bravuras, com ignorância, você está destruindo a si próprio. Ninguém poderá subsistir fazendo mal. Fazendo o bem, sim. O mal jamais devemos fazer, porque isso nos traz a destruição a nós mesmos. No verso 16 diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. O que é isto? É a tendência que nós temos de praticar o mal, puxado pela carne. Mesmo que sejamos chamados pelo Espírito Santo, é preciso que nós dependamos desse Espírito, depender de Cristo permanentemente, para que a gente possa ter obras que sejam dignas do Espírito Santo. Porque a carne milita ou luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque não fostes vós, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Por que isto? Porque aquele que não pratica a lei fica debaixo dela. Aquele que pratica a lei, ele não tem condenação sobre ele, porque está fazendo a vontade daquele que nos pede. Fazer a vontade de Deus nos dá liberdade. E tudo aquilo que nós quisermos, e se estivermos no Espírito, então nos será concedido. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Essas palavras, elas devem ser conhecidas para que a gente possa evitá-las. Aqui fala da prostituição. A prostituição é não guardar a pureza das coisas, do destino que as coisas foram feitas. Impurezas, igualmente,
Quando uma pessoa é impura, ela se mistura, faz aquilo que não devia fazer. Lascívia é quando uma pessoa se entrega a uma podridão social. São pessoas lascivas. Idolatria é adora deuses que não são Deus verdadeiro. Feitiçaria, todo mundo sabe o que se trata. Inimizades, porfias, brigas, né? Ciúmes é o desejo de ter aquilo que não é seu. Ou então, uma coisa é sua e você não se sente dono dela e pode ter ciúmes. Iras, discórdias, dissensões e facções. Fala mais ainda no 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Amigos, a Bíblia ela é um guia muito seguro para que a gente possa seguir a vontade desse Deus maravilhoso. Pecar parece ser bom, porque quem nos está arrastando para lá são os desejos da carne. Nós devemos, então, com a força do Espírito Santo, deixar as coisas carnais e fazer as coisas que o Espírito deseja e quer. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. São virtudes que nós adquirimos através da força do Espírito de Deus. E ainda, mansidão. Por que perder a mansidão se nós não podemos vencer pelas nossas próprias forças? Em momentos difíceis, peça a Deus e Ele vai dar a nossa vitória. O domínio próprio, dominar as nossas paixões para que possamos então dar lugar ao Espírito Santo. Contra essas coisas não há lei. Isto é, quem guarda a lei não tem problemas diante de Deus nem diante dos homens, porque anda por um caminho reto, certo, um caminho de fidelidade. E os que são de Cristo e se crucificaram a carne e suas paixões e concupiscências, toda a tendência do mal precisa ser crucificada para que a gente possa então ter a vitória em Cristo Jesus. Se vivemos no Espírito, andamos também em Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Por que ter inveja? Se eu posso ter aquilo que é meu, aquilo que é do outro, não posso ter, eu posso ter algo igual, eu posso desejar ter aquilo que eu preciso, mas não tomar o que é do outro, ou prejudicar o que é do outro, para que a gente possa ou ter ou impedir que o outro tenha. São coisas que claramente são pecaminosas. Amigos, quando a gente vive segundo o Espírito Santo, evitando as coisas carnais, nós temos alegria, nós temos liberdade, nós podemos sair na rua, podemos conversar, podemos estar em qualquer lugar livres sem ser perturbados. Se você desobedece os mandos de Deus, você passa a ter problemas em viver em sociedade. Prestem bem atenção que as pessoas que vivem fora da vontade de Deus, ele tem problema com a sociedade. Agora, lógico, os primeiros 4 mandamentos, muitas vezes, nós não somos notados quando os temos, quando os guardamos, porque é para Deus que devemos ter um só Deus, ter o temor de Deus. É para Deus que nós vamos evitar de adorar imagens ou tê-las como algo de valor. É somente para Deus quando você não toma o nome de Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Desfazer ou não fazer aquilo que Deus quer. O que façamos ou não façamos. Então, estas coisas, em geral, o mundo não importa com isso. O 4º mandamento, vocês sabem, que é guardar o 7º dia. Não há problemas, não prejudica ninguém, se bem que um dia nós vamos ter esses problemas, segundo Apocalipse 13. Se vocês estudarem Apocalipse 13, verão que este problema do 4º mandamento está ali inserido, depende dele para termos ou não aquelas perseguições que teremos segundo o que está falando em Apocalipse 13. Mas se nós temos as virtudes do Espírito Santo, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, nós teremos o quê? Paz na terra, conforme é dito na Bíblia.
A mansidão, ela faz parte da vida de um cristão. Domínio próprio é algo muito importante quando você domina as tendências ruins que você tem, para que você possa, então, fazer uma ocupação no lugar dessas coisas com coisas positivas e boas. Contra essas coisas, então, não há lei para nos condenar. E repetindo ainda aqui o verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne e com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se nós lermos o primeiro verso do capítulo 6, vamos ver o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta dos outros, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas tentado por isto. É muito comum quando uma pessoa nos ofende, nós então revidamos, queremos pagar o mal com o mal. Devemos ter paciência, perdoar, corrigir sim com brandura, com amor, com carinho aquele que está errando. Se ele não obedece, não leva isso à frente. Se humilhe, peça desculpa se for necessário ou perdão, ou então se retire daquele lugar. É muito sábio quando alguém se retira de um lugar que não é aprazível. Se alguém te ofende em algum lugar, podendo sair, sai, para que você não fique sofrendo e, ao mesmo tempo, com desejos maus para com aqueles que ali estão nos ofendendo. É preciso ter sabedoria de vida. O Espírito Santo, ele nos ensina a viver em paz. Paz, aquela paz que um dia teremos coroada com a vida eterna. E a vida eterna é que nós façamos a vontade de Deus, porque isso é o desejo dele e é o dever de todos nós. Prezados amigos, esses versos me trouxeram grandes reflexões. Nós precisamos escolher, abandonar os desejos da carne e procurar fazer a vontade de Deus através dos frutos do Espírito Santo. Deus nos abençoe e nos guarde e que possamos refletir sobre essas palavras. Se for necessário, leia Gálatas 5, do 13 até o 26, que ali você vai encontrar de uma maneira bem esclarecida isso que nós acabamos de falar. Deus nos abençoe. Vamos então orar. Eterno Pai, mais uma vez nós nos colocamos em Tuas mãos para que possamos ter a vontade de mortificarmos a respeito dos desejos da carne e termos alegria em fazer e praticar os frutos do Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção e que o Espírito Santo habite em nós e com todos aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa-nos as nossas famílias, abençoa cada um dos Teus filhos, Pai Santo. Visita, Senhor, aqueles que estão em dificuldades. Perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês.